Pequeno vídeo nesta manhã. Nós analisamos que o livro de Mateus, capítulo 22, versículo 29. A Bíblia diz: errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. No Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32, a Bíblia diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Amém? Louvado seja Deus. O livro de 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18, a Bíblia diz assim: antes crescei a graça e do conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada toda a glória, não somente agora. Louvado seja Deus, né? Não somente agora. Amém. Nesta manhã nós vamos meditar rapidamente num pequeno versículo. Lá em Mateus, capítulo 22, versículo 29, a Bíblia diz: errais por conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus, né? Muitas vezes a gente critica Deus, o diabo, todo mundo, porque não conhece a verdade, né? Lá em João 8:32, a Bíblia diz: e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E não é diferente lá do livro de 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18, que diz assim: antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia eterno. Amém. Né? É muito importante a gente conhecer um pouco da palavra do Senhor. Eu não tenho estudo, né? Mas o que Deus me ensina, eu tenho prazer de mostrar, né? Não para se amostrar, não para ser aparecido, mas sim pela misericórdia e a bondade que Ele tem feito na minha vida, né? Quando a gente começa a conhecer, nós começamos a andar no caminho da verdade. Muitas vezes nós, como cristãos, mentia, mas não mente mais através do conhecimento, né? Se nós analisamos, você vê que o apóstolo Paulo, ele tanto tem a graça como o conhecimento. Paulo, a Bíblia diz que até o avental de Paulo curava. Isso era o que era a graça, era a unção, era o poder de Deus, era a fé, porque a fé é o firmamento de todas as coisas. Louvado seja Deus. E Paulo, ele também tinha conhecimento, porque Paulo escreveu livro de 1 Coríntios, Paulo escreveu livro de 2 Coríntios, Paulo escreveu livro de Romanos, Paulo escreveu livros de Atos, Paulo escreveu livro de Efésios, louvado seja Deus, e etc. Né? E às vezes, meu amado, não desfazendo dos demais, quando eu vou evangelizar, eu sempre utilizo esse livro, né? O evangelho é muito bom, nós ficar ciente, né? Porque nós não podemos ocupar a pessoa que está sendo evangelizada por assento, não pode ocupar por água, ou seja, ou até aceitar cafezinho, não. Porque daí vai ter a atenção do que você vai pregar, né? Então o bom é que ela já chega perguntando se aceita ouvir uma palavra de Deus, já começa a perguntar se ele gosta de ler a Bíblia, já pergunta se ele já participou de um culto evangélico, né? Se nós analisamos aqui, aí é esse livro, porque para Deus só existem 3 povos: judeus, gentios e igreja, sendo a igreja o povo escolhido de Deus. Está lá em 1 Pedro 2,9. E ele tem maior interesse que ela cresça,
Está lá em João, capítulo 10, versículo 16. E o cumprimento dessa palavra diz assim: para que a igreja cresça, Deus lhe deu algumas missões aqui na terra, sendo a principal a proclamação do Evangelho. Está lá em Mateus 28, 18 e 19, que é a forma de alcançar vida transformada para fazer parte da igreja, né? Não tome isso por uma pena, por uma brincadeira, não tomo isso para dizer que eu quero me amostrar, que eu estou deixando bem claro, eu não tenho conhecimento, eu não tenho estudo, mas Deus tem me dado uma mente abençoada, Deus tem me ajudado na palavra, que nós possamos despertar, né? Porque quando nós estamos aceitados nos domingos, nos sábados, a alma está sendo escravizada na garra de Satanás. A realidade é essa. Porque a capa do alcoolicismo, a capa que dá cansaço, a capa da coragem, acabou, está cansado. E muitas vezes a alma está morrendo nas garras de Satanás por minha culpa e sua culpa, né? Porque no domingo, no sábado, nós podemos muito bem pegar a Bíblia, pegar folheto e sair evangelizando e ganhando alma para Jesus. Que Deus possa te abençoar nesta manhã. E a paz do Senhor Jesus esteja convosco. Amém? E para o cumprimento